1985, o pastor Etevaldo teve a visão de um grande centro de ensino teológico. Contou esta visão aos pastores Marcos José de Matos e Francisco de Assis Camargo, entre outros irmãos, que abraçaram a visão e deram início ao Seminário Teológico Evangélico Batista no Espírito Santo, STEBS. A princípio, era uma extensão do Seminário Teológico Central de Belo Horizonte, mas logo se tornou um sólido e tão importante curso de vocação, capacitação, preparação, desenvolvimento e impulsionamento de centenas de novos obreiros para exercerem os mais variados ministérios no Reino de Deus. Primeira diretoria do STEBS em 1985. Idealizadores: pastor Etevaldo Rocha Tristão, pastor Marcos José de Matos, pastor Francisco de Assis Camargo, pastor Moacir Teixeira de Paula. Reitor: pastor João Leão de Santos Xavier. Orientadora educacional, professora e grande incentivadora missionária Eliciene Souza Rocha. Professor e apoiador Dr. Ulisses dos Santos Moreira, administração e tesouraria. Diácono Péricles Ramos Batista. Missionária Marta de Oliveira Santos. Missionária Nilza da Silva Leal. Ao longo de 14 anos, a palavra e o ensino foram semeados com ímpeto e muita dedicação. Assim, centenas de alunos foram formados e enviados ao campo como pastores, evangelistas, missionários, teólogos, líderes, professores e um grande número de obreiros dedicados à obra do Senhor. O STEBS não foi apenas um centro de formação teológica, mas um local onde o verdadeiro amor bíblico era praticado. Barreiras interdenominacionais foram superadas, grandes amizades foram criadas e preservadas até o dia de hoje e até mesmo o amor conjugal encontrou espaço em alguns corações, levando ao altar muitos casais que ali se conheceram. Quase 15 anos depois, com o coração apertado, mas desejando-lhe um futuro próspero, chegou a hora de se despedir. Em 1999, o STEBS foi acolhido pela FATS, Faculdade Teológica do Espírito Santo, sendo transferido para Vitória e se tornando o seminário oficial da Convenção Batista Nacional no Estado do Espírito Santo. Nos alegramos muito, pois em outubro de 2023, depois de muitas reuniões e investimentos aplicados, tivemos a honra de reinaugurar em nossas dependências um novo polo teológico da FATS, com fundamentos sólidos, mantendo a qualidade no ensino e preservando as mesmas expectativas de um futuro promissor. Criada em março de 1987, a MIB, Ação Missionária Betel, com a finalidade de expandir o reino de Deus, abrindo novas frentes de trabalho e ofertando assistência aos obreiros e congregações que passavam a se chamar Missão Betel. Com o diretor executivo, pastor Moacir de Paula e sua grande equipe, várias missões foram inauguradas, hoje igrejas sólidas e emancipadas em vários municípios do estado do Espírito Santo. Temos o registro da primeira diretoria da AMIB, presidente pastor Etevaldo Rocha Tristão, vice-presidente pastor Jorge Rocha Tristão, diretor executivo pastor Moacir Teixeira de Paula, primeiro secretário irmão Robson Wendlish, segundo secretário pastor José Honório do Carmo, primeiro tesoureiro pastor Euvaldo Souza Rocha, segundo tesoureiro irmã Esther Martins Correia. Ao longo dos anos, inúmeros irmãos fizeram parte deste grande projeto missionário que plantou igrejas em diversos municípios, ofertou apoio a muitos pastores, incentivou, enviou e manteve dezenas de missionários no campo. Algumas congregações Betel, idealizadas pelo trabalho da AMIB: Congregação Betel Bairro de Fátima, Serra; Congregação Betel em Taquara 1, Serra; Congregação Betel Bairro André Carlone, Serra; Congregação Betel em Barcelona, Serra; Congregação Betel em Laranjeiras, Serra; Congregação Betel em Porto Canoa, Serra; Congregação Betel em Pitanga, Serra; Congregação Betel em Guarapari; Congregação Betel em Itanguá, Cariacica; Congregação Betel em Campo Grande, Cariacica; Congregação Betel em Alto Laje, Cariacica; Congregação Betel em Marcílio de Noronha, Viana; Congregação Betel em Ilha dos Aires, Vila Velha; ponto de pregação em Campo Verde, Cariacica. Dezenas e mais dezenas de obreiros foram ordenados ao Sagrado Ministério, consagrados pastores que hoje atuam no estado, no Brasil e até mesmo em outros países. 1995. A AMIB também atuou no envio de seminaristas da Betel a trabalhos missionários fora do país. Bolívia: Leila Sueli da Silva, Adelina Menezes e Jesus Xavier de Lima. Paraguai: Marlene Almeida Conceição e Osmira Felipe. Com o trabalho da AMIB, expandiu-se também os grupos de estudos bíblicos nos lares, com o nome de Grupo Familiar, o que hoje chamamos de Célula. Na coordenação do então diácono Euvaldo Souza Rocha e sua grande equipe de líderes regionais, auxiliado pelo então evangelista Liaquim Ferreira de Almeida, muitos lares abriram suas portas para o estudo da palavra, o que mais tarde tornaram-se pontos de pregação e o nascimento de muitas igrejas. Com a poderosa ação do Espírito Santo e um trabalho totalmente coordenado, o STEBS cuidava da formação dos obreiros e a AMIB os impulsionavam para o campo missionário. Em setembro de 1987, houve a inauguração da ampliação e melhorias do segundo templo, já de alvenaria. Na ocasião, o preletor foi o pastor Enéas Dodrini, um dos grandes nomes do movimento da renovação espiritual no Brasil, então presidente da Convenção
Convenção Batista Nacional e amigo do pastor Etevaldo. Em outubro de 1993, foi criado o Grupo de Evangelismo, projeto Mais Um com Cristo, idealizado pelo então jovem Hamilton Nascimento. Este grupo logo cresceu e foi abraçado por muitos irmãos, que cheios do Espírito Santo, desejavam que mais e mais vidas se convertessem a Cristo. Eles andavam uniformizados com camisas personalizadas do projeto, evangelizavam nas ruas, nas praças, nas casas, realizavam trabalhos sociais e visitas em hospitais, também em casas de recuperação, presídios, escolas, escolinhas de futebol, além da palavra levavam também lanches e apoio aos familiares. Houve a necessidade da criação de inúmeros ministérios na igreja, entre eles, Ministério de Intercessão, sob a liderança da missionária Tânia Bruno, ministério muito forte e atuante na igreja. Chegou a ter 120 integrantes. Vários seminários de intercessão foram realizados ao longo dos anos. Ministério de Libertação, sob a liderança da missionária Lourdinha. Ministério de Cura Interior, sob a liderança da missionária Penha Calce. Muitas vidas libertas impactadas pelo poder de Deus. Ministério de Teatro, sob a liderança do irmão João Luiz. Muitos foram os trabalhos realizados na igreja e em diversos outros lugares a convites, devido à entrega espiritual e dedicação de cada um dos componentes. Mais tarde, o grupo teatral passou a se chamar Companhia da Alegria, sob a liderança do jovem David Soares, que com maestria e muita dedicação conduziu o ministério realizando maravilhosas e poderosas apresentações na igreja e em diversos lugares. Ministério de Eventos, sob a liderança da missionária Nilza. Ministério de Visitação, sob a liderança da diaconisa Zeli de Souza Coutinho. Os membros da igreja eram assistidos nas casas e nos hospitais. Também, em 1996, sob os cuidados da diaconisa Zeli, foi criado um trabalho especial que acontecia nos hospitais, onde centenas de mulheres recebiam uma linda toalhinha confeccionada pela equipe e muito mais do que isso. Eram assistidas, acolhidas, recebiam orações, compartilhamento da palavra, amor, carinho e atenção. Esse trabalho existe até hoje. Muitos são os milagres vivenciados, muitos são os testemunhos partilhados. Ainda nesse tempo, nosso Ministério de Ensino ganhou um grande reforço, estando à frente a missionária Eleciene Souza Rocha. Em outubro de 1996, foi realizado o primeiro culto da saudade, organizado pelo Ministério de Eventos, 3 dias de muita celebração e lindas recordações. Em outubro de 1998, com a presença de muitos pastores e toda a diretoria da Convenção Batista Nacional no Espírito Santo, ocorre a ordenação do pastor Evaldo Souza Rocha. Ainda na década de 90, foi oficializada a Tarde da Bênção, sob a direção do então evangelista, hoje pastor Rogério Rocha, e com o apoio de muitos ministérios da igreja e irmãos voluntários. Centenas de pessoas foram curadas, libertas e salvas. Grandes e muito poderosos são os testemunhos de quem vivenciou esse tempo. E como não se lembrar e se emocionar das dezenas de conferências evangelísticas realizadas na igreja, com pastores locais do Brasil e estrangeiros. Grande era o mover do Espírito Santo no meio da igreja. Milhares de vidas foram alcançadas e impactadas com curas, milagres, prodígios e maravilhas. Pastor Idecazu Takayama, pastor Napoleão Falcão, pastor Almir Guimarães, pastor Dan Luque, pastor Youssef Akiva, pastor Arlindo Teodoro, artista Baby do Brasil, contando o seu testemunho, dentre muitos outros. No início dos anos 2000, nosso Ministério Infantil passa a estar sob os cuidados da missionária Jorcélia Maria Passos e também da irmã Carmen Bravin, que conduzem os trabalhos com muito ímpeto e dedicação, realizando trabalhos dentro e fora da igreja com as nossas crianças. Inúmeras apresentações do Ministério Infantil, inúmeras campanhas missionárias realizadas pelas crianças da igreja. Rua de Lazer, programação ao ar livre, com a presença de centenas de crianças. Em dezembro de 2002, a igreja passa a ser presidida pelo pastor Valmir Pereira dos Santos, casado com a pastora Keila Tristão e genro do pastor Etevaldo. Pregador, avivalista, grande homem de Deus, de conduta ilibada e caráter espiritual. Em novembro de 2005, é ordenado ao ministério pastor Elias Souza Tristão. Grandes foram os movimentos realizados pela igreja no campo missionário. Viagens missionárias dentro do estado, envio de missionários para fora do estado. Época áurea do Ministério Betel. Sem dúvida alguma, foram 2 décadas que marcaram a história dessa igreja. 20 anos de um intenso mover do Espírito Santo, através de corações desejosos e comprometidos com o reino de Deus, que não se cansavam e trabalham com ímpeto na obra do Senhor. Milhares de pessoas alcançadas, famílias restauradas, dezenas de igrejas plantadas, pastores ordenados e missionários enviados ao campo. Sementes plantadas no passado que seus frutos são colhidos até os dias de hoje. Porém, esses anos não podem ser lembrados apenas como páginas de um livro antigo. Eles são prova viva de que o mesmo Deus pode soprar o seu espírito novamente e reacender essa chama em nossos corações. Comprometidos com o verdadeiro evangelho de Jesus, praticando as disciplinas espirituais com fidelidade, dedicação e fervor, envolvidos na obra missionária, evangelização e discipulado, promovendo a comunhão, partilhando o amor e buscando o revestimento de poder, nós podemos viver muito mais, porque as bênçãos de Deus ultrapassam gerações.